Isaías 45, que diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e das riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo seu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito. Eu a ti te chamei pelo teu nome. Use o teu sobrenome, ainda que não me conheceste. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus, e fora de mim não há outro Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro Senhor. Então, irmão, essa palavra aqui, né, traz uma alegria, e só de saber assim que antes de eu nascer, Deus já tinha me dado o sobrenome, já tinha me ungido todos vocês que estão aqui. Vocês que estão aqui são propósito do Senhor. Deus não te criou à toa, irmão. Aqui Deus diz que Deus ungiu a Ciro. E então, irmãos, quando Deus unge alguém, é para alguém cumprir o seu chamado, sabe? Se você veio aqui na frente e aceitou Jesus Cristo, você tem que cumprir seu chamado. E para você fazer isso, irmão, não é fácil estar aqui em cima, não é fácil falar a palavra de Deus. Eu estou um pouquinho nervoso, mas é assim mesmo, né? Todo mundo fica. E, irmãos, se você tem um chamado, é para cumprir. Deus fala assim: se você tem um chamado, vai cumprir, vai chamar as pessoas do mundo. Que, igual o pastor falou hoje na EBD, né? Que sobre o fim do mundo, que foi o chave da palavra. Aí Deus falou um negócio lá. O pastor falou sobre o negócio do mundo, e eu falei que tem que salvar as pessoas. E, né? Do meu conhecimento, e entendi o que o pastor estava querendo falar, mas a gente também vai tomar os atos bons, né, que Deus vai falar, cada ato que a gente fez, e Deus vai prestar conta de cada alma que você chamou. Ou seja, se Deus vai falar assim, quantas almas você chamou, e quantas almas você tem chamado para Deus. E se você for lá e uma pessoa que está lá no mundo, lá fora, precisando da sua palavra, Deus fala assim, vai nela, fala a palavra para ela. Você não vai e deixa de falar a palavra, deixa de salvar uma alma por causa que ficou com vergonha, ficou com medo, né? E a pessoa talvez incorporar esse negócio assim e não querer orar, esse negócio ficou com medo, né? De alguma coisa. E o João 1 fala, o princípio, Deus era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ou seja, irmãos, não há outro Deus além do nosso Senhor Cristo. Nós estivermos passando por uma necessidade, irmãos, por uma batalha, né, espiritual, que nós venhamos buscar mais o Senhor, irmão. E eu confesso já, jovem, eu sei como é que é. Você vai lá pra rodinha, fica lá, aí as pessoas falam merda, contamina. Graças a Deus eu saí desse mundo, irmão. Mas porque Deus me tirou de lá. E eu também falava sempre com o Nico, né, Nico? E quando eu chamei ele para a igreja, ele falava, não, um dia eu vou. Aí quando eu ia lá na rodinha, eu falava, Nico, sai daí. Eu ficava assim com ele. Hoje em dia, graças a Deus, ele está aí, dobrando, na igreja, falou a palavra. E graças a Deus,
eu salvei uma alma, mas ainda pretendo salvar mais almas ainda. Todas as pessoas que estão lá fora, lá, ó, rodando, falando besteira na rodinha, ainda pretendo salvar todos eles, irmão. Glória. E aqui em Jeremias, Glória. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias 16, versículo 21. Portanto, eis que lhes farei conhecer desta vez, lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Então, essa palavra também é bem forte, né? Que ela fala que os atos do Senhor, né, são poderosos, são soberanos. Ou seja, alguém pode te ter lançado uma palavra ruim, né? Pode ter tentado desapontar, mas irmãos, vai no teu quarto, fecha a tua porta, ora, pede sabedoria a Deus, pede entendimento, pede paciência, que Deus é o único que, sabe, consegue estancar isso, sabe? Deixar você alegre, feliz, e igual na escola, assim, né? Eu passo assim, passo feliz, mesmo passando várias coisas assim, tribulação às vezes, né? Todo mundo passa, todo mundo que a questão passa, e se falar que não passa, tá mentindo, porque todo mundo passa tribulação. E quando eu passo na escola, assim, eu fico olhando de baixo para cima e falo, por que ele tá tão feliz assim, né? Às vezes eu já ouvi pessoa falando isso. Às vezes na sala também, assim, eu tô lá copiando, dever, eu já ouvi pessoa falando, o Caio tá muito feliz, o Caio é muito, sei lá, muito bobão. Só que quando a gente tem a presença do Espírito Santo, não tem o que fazer, você sempre vai ser feliz, não tem como ser triste. Mas que a adversidade vem, irmão, não tem como ser triste quando você está na presença do Espírito Santo, né? E Salmos 46 fala o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Irmão, esse versículo aqui, ele também é sensacional, porque pode vir tribulação que for, pode vir o que vier, irmão, mas se você estiver na presença de Deus aqui, não tem o que fazer, Deus vai te encher de alegria, Deus vai, sabe, te transbordar de alegria, assim, Deus não vai ser ignorante, vai ser sempre amoroso, vai sempre ajudar as pessoas. Irmãos, também é bom conhecer cada vez mais a Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela nos ensina bastante sobre a nossa vida, né? Porque quando a gente está passando por alguma coisa assim, a gente vai ler a Bíblia nos acalma. Minha mãe sempre fala isso, graças a Deus, minha mãe fala isso pra mim, né? Minha mãe é do mundo, graças a Deus. Minha mãe e meu pai, eu amo muitos eles, me amam demais. Eu dou muita felicidade pra eles. Eles todo dia falam, Caio, vai ler a Bíblia, vai orar. E eu vou fazer, né? Porque tem que obedecer e porque é o meu chamado. E se eu quis me batizar, é pra isso. Aleluia! E aqui em Isaías 42, versículo 1, fala assim: Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Irmão, nesse versículo aqui de Isaías, Deus está falando aqui, né, que o seu servo, ele vai suprir todas as necessidades, né? Todas as necessidades que tu estiver passando assim, algumas, né? Porque nem sempre Deus vai fazer, porque Deus às vezes ele te testa, passa pela prova, mas a maioria, irmão, quando você pedir, Deus vai dar, mas no tempo certo, no tempo de Deus, não é no seu tempo. Ou seja, se você estiver esperando uma bênção, uma porta de emprego, uma oportunidade, pode pedir a Deus, Deus vai fazer, mas um tempo determinado. Às vezes você está desempregado, está passando necessidade, né? Passando aperto, e Deus fala assim para você: eu tô aqui, vai no teu quarto, fecha a porta e ora, e eu vou suprir todas as suas necessidades no meu tempo, no tempo certo.
E aqui, Isaías, ele continua. Tá aqui, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Nossa, que é sensacional. E Deus fala assim, eu vou te encher, você vai pregar minha palavra para os povos, para vir para Deus, aceitar e saber que Cristo é a única pessoa o único caminho que tem nessa vida, né? Que não existe outro caminho. Deus é o único, Deus é soberano. Ou seja, não adianta você querer fazer as coisas na força do teu braço, que isso não vai adiantar. Você tem que pedir a Deus, irmão. Aleluia. E aqui, eu estava vendo aqui também, o significado de ungido. Que ungido significa, um adjetivo que qualifica aquele que se ungiu. Ou seja, que foi untado com óleos consagrados. Ou seja, nós somos ungidos. Deus ungiu cada um aqui, que está aqui dentro, né? Que levantou as mãos e falou assim, eu quero seguir Deus. Você é ungido, você tem que seguir seu propósito, seu chamado. Deus fala isso. E Deus quer te usar, irmão. Só basta você se abrir para Ele, sabe? Falar com Ele, não dar brecha pro inimigo. Eu sei que é difícil, mas tem que, buscar cada vez mais a Deus. E eu também pesquisei o que significa eleito, né? E passa a PP, deu uma vontade assim no coração de saber. Aí aqui, que ou o que foi objeto de escolha de preferência. Ou seja, aqui eu já estava falando já. Antes de você nascer, eu te escolhi como preferência para falar a minha palavra. Eu te escolhi para você subir no altar e pregar minha palavra para multidões, para igrejas, sabe? Que Deus quer usar vocês, irmão. Só tem que se abrir e, sabe, usar o coração. Glória. Bebe água. Glória. Isso. Acabou, irmão, normal. Pai, vai voltar. Glória. Eu estava falando com o Nico, né? Nico, não desiste dos caminhos do Senhor. E, sabe, Ele é o único que pode, assim, te ajudar no momento de tribulação. E na maioria das vezes, quando o Nico estava chorando, assim, eu sempre tive com ele, assim, sabe? Sempre ajudei ele. Ou seja, você tem que chamar a alma do Senhor, tem que buscar cada vez mais a presença dele, chamar pessoas para vir para a igreja e ajudar aquele que você chamou. Ou seja, você tem que chamar uma alma para vir para a igreja, salvar e, sabe, ficar em cima dela assim, para ela continuar na igreja, se firmar. E aqui, irmão, Deus fala muito isso, que Deus, sabe, pôs o sobrenome antes do conhecer. Ou seja, tem muita pessoa que não conhece Deus, mas Deus já ungiu, só que não está para a igreja porque nós não fazemos a nossa parte de ir lá fora e pregar para ela. Ou seja, Deus está falando aqui, vai e pregue a minha palavra. E Deus quer que você pregue a palavra, né? Deus sempre... Deus quer te usar para um chamado maior. Então, irmãos, eu vou entregar aqui minha oportunidade, porque se eu falar mais aqui já não vai ser mais de mim, vai ser de mim, não vai ser mais do Espírito Santo. Eu creio que o que eu falei aqui seja do Espírito Santo. Se eu falei alguma coisa errada, irmão, me perdoa, porque é a primeira vez, mas eu vou entregar aqui porque é minha primeira vez e eu falar daqui já não vai ser mais de Deus. Glória a Deus.